Neste programa, vamos ver como é que se transforma a água em eletricidade. E para isso vim a um dos mais recentes empreendimentos hidroelétricos portugueses, o Baixo Sabor. Estou em pleno paredão da maior barragem. Este empreendimento tem duas barragens e este paredão maior tem 123 metros. É o segundo maior de Portugal, depois de Cabril. E é aqui então que vamos responder a essa pergunta. Como é que se transforma a água em eletricidade? E para começarmos essa explicação, vamos perceber antes de mais este conceito da Albufeira e a necessidade de ter tanta água, porque no fundo o que nós temos aqui é um armazém de energia, de eletricidade, não é? Exatamente, quer dizer, nós aqui, o aproveitamento do Baixo Sabor, como referiu, tem duas barragens. Nós estamos aqui na principal, que é, digamos, o grande reservatório e a base de todo este aproveitamento. Esta barragem, com os 123 metros de altura e com a localização que tem, cria uma grande albufeira. Cria uma grande albufeira, uma albufeira com cerca de 2.800 hectares, estende-se por 40 km, deste lugar até para além chega ao concelho de Macedo de Cavaleiros e de Mogadouro. E o que é que nós temos aqui? Temos mais de 1.000 milhões de metros cúbicos armazenados. De facto é uma reserva estratégica de água. Exatamente. O que é que nós fazemos com esses 1.000 milhões de metros cúbicos? Estão aqui guardados para serem utilizados quando forem necessários, nas melhores alturas para a produção de energia, creio que normalmente são as horas de maior consumo. E também tem outra particularidade, é que como nós estamos perto do Rio Douro, e no Rio Douro temos, a jusante deste escalão, a jusante do Rio Sabor, temos 4 aproveitamentos que são de fio de água, isto é, são aproveitamentos que não retêm água. E, portanto, nós lançando a água daqui, turbinando, não é? Produzindo energia, essa água também vai depois ajudar, nos períodos de menor afluência hídrica e esses aproveitamentos no Rio Douro, a produzir energia. Portanto, este aproveitamento tem, de facto, essa característica que produz nas suas próprias centrais, mas também ajuda muito a produzir nas melhores horas nas centrais que lhe estão ajudando. Já agora uma pergunta muito técnica e de curiosidade. Porquê que as barragens, estas grandes estruturas, normalmente têm este efeito em arco? Porque a outra mais pequena não é assim, não é? O tipo de barragens é escolhido e desenhado em função das características do local onde se implementa, não é? Em função da altura que se pretende, do local onde se pretende instalar a barragem. Podemos ter barragens de gravidade, digamos que resistem pelo seu próprio peso, digamos, quer sejam em terra, quer sejam em betão, ou barragens que, como é o caso nesta onde estamos, que é uma abóbora de dupla curvatura, que resiste pelo efeito de arco e da abóbora que lhe é conferida. Portanto, é uma barragem com características particulares em que se tira muito partido das características dos materiais, não é? E do próprio desenho da barragem. Uma das questões que, em termos de segurança, obviamente, para a estrutura, ela está para aguentar este peso da água, esta força da água. Mas, por exemplo, quando há cheias, quando há, de facto, uma pressão muito maior, como é que isto se consegue controlar? Qualquer barragem, e esta não podia deixar de ser, nós quando desenhamos, quando projetamos uma barragem, também estudamos toda a hidrologia do rio e nós sabemos qual é a cheia máxima que podemos esperar e instalamos e construímos dispositivos de descarga dessa cheia. Portanto, quando vier uma cheia, depois nós abrimos as comportas e deixamos a água correr. A água que vinha no rio não para aqui, portanto é uma situação normal que acontece com alguma frequência. Nesta barragem em particular temos também aqui um dispositivo, uma regra que vamos utilizar durante a exploração, que é, sendo uma albufeira muito grande, muito volume, nós durante os meses de inverno não vamos permitir que a albufeira suba até ao seu nível máximo. Vamos guardar sempre ali um conjunto de alguns metros, algum volume, para na eventualidade de uma cheia de grande dimensão vir,
há uma parte que é retida e depois o que vai para Jusante já é um volume, um pico menor. E por falar do que vai para Jusante, nós estamos a ver agora exatamente o pardão mais alto, aqui temos a noção do tamanho e temos o rio que, portanto, a água vai continuar para a outra barragem, não é? Portanto, este complexo tem esta característica, ele está pensado com 2 pardões mesmo. Exatamente. Nós aqui estamos a ver a Albufeira de Jusante, numa barragem que é construída por uma barragem que está a cerca de 6 km do local onde nos encontramos. E porquê é que tem 2 pardões? Porque um dos objetivos deste aproveitamento é poder utilizar a água no duplo ciclo, no ciclo de turbinamento, isto é, em que lançamos água de montante para Jusante, produzimos eletricidade, injetamos essa eletricidade na rede, mas também permitir bombar, isto é, absorver a energia da rede e bombar de Jusante para montante. Reaproveitá-la. Vamos tentar perceber isso mais adiante neste programa, mas, portanto, todo o sistema está pensado efetivamente para que elas funcionem em conjunto. Em conjunto e em conjunto também com as centrais de Douro, porque com a barragem que está aqui a Jusante, nós vamos poder bombar também a água do Rio Douro. Exatamente, portanto, conseguem aproveitar a água do Rio Douro aqui para o sabor. Para esta albufeira e desta albufeira para a grande reserva, para o grande armazém que temos aqui de energia. Portanto, como tinha dito há pouco, há aqui uma lógica pensada em termos de albufeiras que é um pouco diferente das barragens do Douro. As do Douro são mais pensadas em um fio de água, não é? Constante, mas aqui há uma ideia de armazenamento. De armazenamento, mesmo, exato. Porque no Douro, as que temos no Douro Nacional são barragens que turbinam a água que chega. E, portanto, há menos controle sobre essa afluência. Aqui não, aqui vamos poder gerir, porque temos o armazém. Estes investimentos são investimentos muito pesados, muito fortes, são obras muito caras, mas em termos de rentabilidade e da forma como é produzida a eletricidade, como é que mede a rentabilidade ou a necessidade de construir uma barragem destas? Porque é pensada para muitas décadas. Para muitas décadas, exatamente. Quer dizer, estas centrais, como poderão ver, obrigam a um grande investimento em infraestrutura, todos os acessos, toda esta estrutura que aqui vemos, é de facto um investimento com muito significado. A particularidade destes aproveitamentos, de facto, é a durabilidade e os custos de operação, que são relativamente baixos comparado com outras opções. Nós estamos aqui a falar, ainda há pouco tempo, estive numa comemoração de uma barragem feita pela EDP há mais de 50 anos. E a barragem está em condições de operar picote e bem posta. E estão em condições de operar por outros 50 anos. Portanto, de facto, a tecnologia e as estruturas têm uma durabilidade muito grande e, de facto, isso é uma mais-valia muito grande. Ou seja, vou combinar consigo para mais daqui a um pouco, para irmos ao outro pardão, está bem? Sim, ao mais pequeno, porque para já convém então olharmos agora para a resposta a essa pergunta inicial, que é, afinal, como é que transformamos a água em eletricidade? E agora já estamos bem nas entranhas da barragem. Isto são os túneis que vão estar inundados de água. É por aqui que a água passa para produzir eletricidade. Vamos então responder finalmente à pergunta que nos trouxe aqui. Explique-me lá então esta dúvida. Isto aqui há de estar tudo cheio de água, mas como é que se produz depois energia elétrica? Nós estamos dentro da espiral, que serve essencialmente para encaminhar a água que vem de montante. Tivemos lá um bocadinho na tomada de água. Essa água entra... Portanto, aquele espaço que estava a mostrar há pouco, que é no exterior, onde a água entra, desaparece e vem Há um túnel que se desenvolve no interior da montanha, da margem do rio, e que é encaminhado, esse túnel, até a entrada da espiral. Na espiral, nós vamos encaminhar essa água toda de forma uniforme em torno daquilo que é a entrada da turbina, que está aqui adentro. Nós temos aqui as partes. Portanto, isto vai estar tudo cheio de água e parte dessa água vai entrar aqui. Exatamente. Uma vez essa água acelerada por força da enorme pressão a que está, entra dentro das diretrizes, vai entrar na turbina, acelerar a turbina e esse movimento de rotação da turbina é transmitido por um veio, que é o que vamos ver a seguir. Então vamos lá, então, se não se importa. Vamos voltar a subir as escadas. Pronto, e então agora estamos no poço da turbina.
Esta zona aqui já não é inundada, portanto, durante a operação é uma zona a que o pessoal tem acesso e estamos precisamente por cima da turbina. Onde estávamos há pouco, portanto, aquelas pás faziam com que a água entrasse e faz girar então este veio. A turbina que está, portanto, diretamente por baixo de nós, ligada à turbina diretamente está o veio. O veio em rotação, solidário, com o rotor do alternador, a máquina elétrica, onde se faz a geração de eletricidade. Portanto, temos a água, o movimento da água, no fundo, acaba por fazer girar... Transmitido à turbina, da turbina para a máquina elétrica, o alternador. Portanto, temos a água, uma força mecânica, uma rotação imensa e depois temos então uma máquina que produz eletricidade em função do movimento. Muito bem, então já agora vamos ver onde é que a eletricidade acaba por nascer finalmente. É já. Vamos a isso então. Pois é, e agora chegamos à tampa do alternador. Portanto, aqui já cheira a eletricidade, não é? Completamente. Estamos no cimo da máquina elétrica, o dispositivo que transforma o movimento de rotação que recebeu da turbina em eletricidade. Portanto, vimos a água, vimos o veio e, portanto, agora aqui finalmente, aqui por baixo nasce então Nasce aqui a eletricidade. E depois para onde é que ela vai? Como é que se processa? Portanto, ela do alternador sai por intermédio de barramentos, que são condutores maciços de alumínio. Então estas barras que estamos a ver agora, exatamente, um por cada fase. Produzimos energia trifásica alternada a 50 Hz. A frequência é semelhante à que chega às nossas casas, mas atenção não. Nós produzimos aqui, por motivos tecnológicos, a 15.000 volts. Portanto, de tensão. A eletricidade que é produzida aqui não é a que chega à nossa casa, porque senão os nossos equipamentos ficavam todos destruídos. Cheiravam a queimado, não é? Não, a questão é que, por motivos tecnológicos, nós precisamos de produzir essa tensão, mas depois o problema é que também não a podemos transportar nessa tensão. Lá fora temos um transformador que nos vai permitir elevar a tensão para 220.000 volts, e depois, só aí, a energia que é produzida aqui é transportada pela rede nacional, no caso da REN, e que vai fazer chegar essa energia aos vários pontos de consumo. Depois que eu ia perguntar o que é que acontece à eletricidade depois de ser produzida, para onde é que ela vai, como é que... Claramente, como é que ela sai no fundo, daqui, nós temos de a transformar em termos de tensão para um valor adequado para transporte, e depois aí vamos ter a distribuição pelos pontos que necessitam dela. E qual é a capacidade de produção? O que é que me pode falar sobre isso e algumas características especiais que haja aqui em relação a este empreendimento? Daniel, eu convidava-o aqui a acompanhar-me à placa de características do grupo. Portanto, há uma placa mesmo que identifica aqui as características? Sim, tipicamente os fabricantes costumam colocar placas desta natureza. E para uma curiosidade, para responder diretamente à sua pergunta, este alternador, para ter uma ideia, tem uma potência nominal de 885 MW. Mas há aqui outra coisa que ainda não lhe tinha falado. Para além do alternador, esta máquina funciona como um motor. Isto tem a ver com um conceito que é particularmente útil, que é o facto destes grupos serem reversíveis. Reversíveis quer dizer essencialmente o quê? Que todo aquele ciclo que viemos a falar hoje, desde a água, turbina, veio, a máquina elétrica, a eletricidade que sai, pode ser invertido. E aí estamos, em lugar de produzir energia, a consumir energia. A eletricidade é recolhida da rede, é transformada em movimento, como se de um motor se tratasse, porque efetivamente passa a ser um motor, e aí transformamos em movimento para a turbina, e a turbina funciona como uma bomba e vai levar a água do reservatório de jusante para a montanha. Mas convém explicar exatamente esse pormenor, porque esta barragem tem, este empreendimento, no fundo, tem essa característica específica, que é o de podermos reaproveitar a água que já passou. Exatamente. Normalmente diz-se que a mesma água não passa duas vezes debaixo da ponta. Em algumas barragens da EDP mas nas barragens passa mesmo, não é? Neste caso. Algumas barragens. Explique-nos como é que isto é feito e porque é que é feito. Em determinadas barragens que tenham capacidade para isso, ou as características necessárias para isso, nós de facto temos a capacidade de
quando é interessante, quando é útil, e podemos já falar sobre isso um bocadinho mais à frente, a capacidade de pegar na água que está do lado de jusante, no reservatório inferior da barragem, e a elevar para montante, invertendo simplesmente o circuito. Portanto, no fundo, os mesmos tubos, as mesmas condutas percorridas que levam a água da albufeira, que produzem eletricidade e seguem depois para o rio, ficam numa outra albufeira e pode ser recuperada. Invertemos o sentido da água, e isto é simplesmente à custa de inverter o sentido do nosso grupo gerador. Exatamente pelas mesmas condutas. sítios. Mas se nesse caso vão consumir eletricidade, também estão a gastar eletricidade. Claro que sim. A lógica e o racional é muito fácil. Onde é que vão buscar essa eletricidade? É algo que as pessoas estão muito familiarizadas. A produção de energia renovável e, em particular... Já agora vou convidar para irmos mais aqui para o centro. Ficamos e, em particular, o vento tem... portanto, há uma ligação às eólicas. Perfeitamente. E no futuro próximo também há energia solar, porque a questão é essa. Nós precisamos de energia quando a consumimos, e não quando ela é necessariamente gerada. Por outras palavras, há muitas alturas em que faz vento e as pessoas estão a dormir, têm os seus fogões desligados, as suas televisões não estão a funcionar e, portanto, temos de ter esta capacidade de aproveitar a energia que é produzida à altura que seja, para depois, mais tarde, a gerarmos, porque importa dizer que, necessariamente, para fazer sentido este movimento, toda a energia que nós bombamos é porque, um pouco mais tarde, a vamos turbinar. Claro. Portanto, em resumo, há momentos do dia ou da noite até em que está a ser produzida eletricidade que não está a ser consumida. Exatamente. E é essa eletricidade, então, que vocês aproveitam para bombear a água, que vai ser aproveitada para produzir como outra uma mega pilha gigante. Não é? E é a forma tecnológica mais madura e mais eficiente de o fazer. Existem várias tecnologias emergentes, mas neste momento, para integrar as energias renováveis, a energia hidroelétrica na sua componente reversível, ou seja, dotada de bombagem, é a solução tecnológica mais eficiente e mais fiável. Nós em casa temos o nosso contador de eletricidade para saber quanto gastamos. Aqui também têm contadores para saber quanto gastam e quanto produzem. Claro. Isso Com certeza. Isso envolve uma relação que temos, no caso, com a entidade a quem vendemos a energia, porque a EDP, no caso, vende energia à REN, à rede de transporte, que por sua vez vai vender às empresas que fazem a distribuição. Nós vimos aqui um sistema que é de facto muito... Distribuição e mercado. Claro, e venda. Vimos aqui um sistema muito complexo, a água está sempre a correr, é preciso produzir eletricidade, mas temos aqui sistemas elétricos, mecânicos, etc. Como é que fazem a manutenção? Como é que, enfim, é possível manter toda esta estrutura a funcionar e, ao mesmo tempo, fazer a manutenção dos equipamentos? A barragem para de produzir? Como é que isto funciona? Há vários níveis de intervenção. Há determinadas operações que podem ser feitas perfeitamente com os grupos em funcionamento. E, na medida do possível, procura-se que os sistemas sejam redundantes e que tenham a capacidade de poder funcionar determinados dispositivos enquanto intervimos nos outros. Essa possibilidade procura-se na medida do possível. Outras situações em que efetivamente envolvem trabalhos mais detalhados e mais profundos, nesses casos, sim senhor, vamos ter de parar. Tenta-se tanto quanto possível que essas paragens sejam programadas, porque, como compreenderá, é sempre preferível parar um equipamento destes com as devidas precauções e antecipando, claro, do que por surpresa, não é? Muito bem, aqui percebemos então finalmente como é que a água se transforma em eletricidade. Agradeço-lhe as explicações e resta-nos ainda agora voltar ao exterior, porque estivemos aqui na barragem principal até agora, mas como vos disse, este empreendimento hidroelétrico tem uma outra barragem mais pequena, de onde essa água pode ser também turbinada, ou seja, pode ser, voltar para trás. Vamos então até lá agora, até ao exterior, para falar um pouco mais de toda esta estrutura e um pouco mais das barragens. E aqui estamos nós novamente, já sob a luz do dia e do sol, na
junto ao Pardão, da barragem mais pequena. Qual é a característica desta barragem, então? Já falámos aqui das capacidades de turbinagem ou de reposição da água. Fala-nos um pouco desta barragem. Já agora. Esta barragem, a barragem de Jusante, é mais pequena, mas não deixa de ser uma barragem com alguma envergadura. Nós estamos a falar de uma barragem de gravidade, 45 metros de altura e 315 metros de extensão de coramento. A função desta barragem é um escalão intermédio que nos permite criar albufeira para podermos bombar a água deste nível para o escalão montante e nos permite também buscar água a Jusante, à albufeira da Valeira, do Rio Douro. É que o curioso é que, portanto, para baixo já é a albufeira que vem do Douro, não é? E para cima é que é o Sabor. O Sabor, exatamente. Embora este troço ainda seja, a Jusante ainda seja do Sabor, mas é já um braço da albufeira da Valeira que está no Rio Douro. E, portanto, este complexo, estas duas barragens, tudo isto que vimos aqui, de facto é estratégico também para a produção da eletricidade em Portugal. Exatamente. É de facto um instrumento de controle da bacia do Douro e da cascata hidroelétrica que temos no Rio Douro. Muito bem, olha, agradeço-lhe imenso ter-nos recebido aqui também para nos mostrar este empreendimento hidroelétrico, no fundo, do Baixo Sabor. Aqui lhe mostramos um empreendimento que demorou 6 anos a construir, custou 600 milhões de euros, enfim, algo que nos permitiu então ver como é que a água se transforma em eletricidade. E sabia que há barragens que conseguem então reaproveitar a água que já passou, bombeando-a para trás, para a Albufeira, para voltar a produzir eletricidade? Agora já sabe.